direito àqueles servidores que ingressaram antes de 1983 já não versava sobre os seletistas, e apenas aos servidores estatutários. Então tem que verificar se no caso dele ele não fez aquela preferência pelo regime estatutário quando nós implantamos o regime jurídico único. Quando se criou o Acre Previdência. Agora é interessante ressaltar que só serão atingidos os servidores que estiverem contemplados como estatutários entre os anos de 1983 a 1994. Qualquer outro servidor que seja considerado irregular e que esteja fora desse período não são alcançados pela decisão do Supremo. Porque a decisão do Supremo ela é específica sobre o conteúdo da emenda. Muito bem, tem mais pergunta aqui dos nossos internautas. O próprio advogado Ednei Muniz, ele faz uma pergunta aqui e ele fundamenta bastante. Faz uma deferência à sua pessoa, cumprimenta o procurador Davi, pessoa a qual ele tem grande respeito e admiração. Primeira pergunta versa sobre como ficará a situação dos servidores irregulares já aposentados. Como se sabe, o INSS irá assumir as aposentadorias dos irregulares, pois há um entendimento bem consolidado que diz que o pessoal contratado sem concurso público deve contribuir para o INSS. Ocorre que o Acre Previdência terá que devolver as contribuições que recolheu indevidamente. Pergunto, como estão as negociações com o INSS em relação às aposentadorias dos irregulares e em relação aos repasses que terão que ser feitos ao INSS? Nós estamos muito tranquilos em relação a essa situação aí, que na realidade poderia gerar um impacto assim, muito grande no Tesouro Estadual. Porém, o Supremo Tribunal Federal, na sua decisão, e isso aí nós temos nas notas taquigráficas do Supremo, quando o ministro Teori Zavascki, ele interpelou o relator da ação direta de inconstitucionalidade, ele questionou como vão ficar a situação dessas pessoas, desses cidadãos, qual é o regime jurídico disso, como nós vamos tratar essas pessoas que prestaram seus serviços. Então ele condicionou essa explicação para que ele pudesse proferir o voto dele. E o ministro relator Dias Toffoli, na ocasião, reconheceu que eles são servidores. Então, e quando o Dias Toffoli falou eles são servidores, aí o ministro Teori votou a favor para a concessão desse prazo de 12 meses. Porque nós temos que ressaltar que esses 12 meses que o Supremo deu foi uma vitória da nossa Procuradoria-Geral do Estado. Porque 2 ministros votaram contra. E por esse voto desses 2 ministros, nós teríamos que fazer desligamento automático. Então a PGE pediu que fosse concedido um prazo e é justamente esse prazo, durante esse período, que nós vamos então trabalhar juridicamente e politicamente para poder salvar essa situação. Agora, sendo considerados servidores públicos, aí eles não são contribuintes do INSS, e sim do Fundo Estadual. Então não precisaria ter nenhum repasse para a Previdência. Ou seja, aqueles que já estão em vias de se aposentar, mas estão terminando o seu tempo de contribuição. Estão ali pertinho de concluir o tempo de contribuição para se aposentar. Porém, não se aposentam no ano que vem. Digamos 2016, 2017. Eles têm sua aposentadoria garantida, doutor? Tem aposentadoria garantida porque eles contribuíram. Agora, a batalha vai continuar. Então, nós temos esperança que todos eles possam chegar ao término do seu período, completar o seu período de trabalho para poder consolidar a situação de aposentadoria. E isso é uma esperança que nós temos tanto no campo jurídico, como também o nosso próprio governador Tião Viana disse que não vai medir esforços, vai trabalhar para conseguir outras alternativas para que seja garantido esses direitos desses servidores. Eu tenho um caso aqui da dona Maria da Conceição. Ela disse que foi contratada em 1991 para trabalhar na Secretaria de Educação e também foi sem concurso público. Isso em 91, governo Edmundo Pinto, se eu não me engano. E aí? Ela pergunta, eu vou perder meu emprego porque daqui a 12 meses vou ter que ser demitida? É a pergunta da dona Conceição. E aí? Na realidade, esse prazo de 12 meses, ele nem começou a correr, né? Então,
em tese ele começaria a correr da data da publicação da ata do julgamento. Essa ata ainda não foi publicada. Quando for publicada a ata, nós vamos ter ainda 5 dias para recorrer, onde nós vamos interpor os embargos de declaração, e onde o Supremo ele vai ter que esclarecer alguns pontos do acórdão que não ficaram esclarecidos, porque o Supremo fez um julgamento de uma ação em abstrato, mas nós temos situações dos servidores que são situações diferentes, então, que toca na vida de cada servidor desses, que tem suas particularidades nas suas vidas públicas, e que o Supremo terá que enfrentar nesses novos embargos de declaração. Se eventualmente algum ponto, mesmo depois dos primeiros embargos, ficarem pendentes, ainda existe a possibilidade de um segundo embargos para poder fazer esclarecer algum ponto que o Supremo eventualmente não tenha julgado. Se os embargos demorar vários anos, né, esses servidores, como o processo não transitou em julgado, continuam protegidos pela legislação e nesse intervalo eles vão adquirindo tempo para se aposentar. Gente, eu vou dar uma paradinha para o intervalo, tem mais perguntas dos internautas sobre a situação desses servidores e o doutor Davi nos responde. Você não pode perder daqui a pouquinho na volta do Gazeta Entrevista. Até já.